Nobres alunos, de volta então, hoje, sábado, dia 5 de setembro de 2020, turno da tarde, disciplina Gestão Aplicada número 1, CETEP, professor Eric Brasil. Turma Eletrotécnica 19, de Itapipoca, dando continuidade aos nossos conteúdos para prosseguir com a nossa formação. Estávamos a falar de qualidade e a falar das ferramentas de qualidade, das quais nós selecionamos algumas que consideramos nesse momento mais importantes para tratar aqui com vocês. Desenvolvemos o ciclo PDCA, recobramos aí os conteúdos a respeito da qualidade técnica, da qualidade popular, do conceito de conformidade, do conceito de não conformidade. E vamos prosseguir, então. No nosso compartilhamento de tela, verifiquem que nós vamos tratar da ferramenta 5S, também chamada Programa 5S. A ferramenta 5S, ou Programa 5S, é uma das mais conhecidas e importantes ferramentas da qualidade, ou de gerenciamento da qualidade. Nós vamos verificar a presença do 5S tendo início na Ásia, principalmente no Japão, mas muito recorrente a sua utilização nos Estados Unidos da América, muito utilizada na Europa e, nos últimos tempos, muito utilizada no Brasil, certo? Alguns podem até comentar, mas, professor, o 5S não está ultrapassado? Não, porque na minha empresa tem o 7S, o 8S, o 15S, o 20S, o 50S. Eu digo a você, não está ultrapassado. Porque, na verdade, essas ferramentas a mais, quando eu falo 7S, 15S, 20S, na verdade, são apenas a incrementação do 5S original com mais ferramentas que nós vamos explicar aqui, né? Então, o 5S, na verdade, ele retrata os 5 sensos. São sensos de comportamento empresarial, mas que também podem ser utilizados no ambiente pessoal, institucional também. Essas palavras também são chamadas assim, né? S, ou 5S, porque se as palavras originais fossem escritas na língua japonesa, seriam escritas com S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuki. Eu não vou falar japonês, eu nem falo japonês, nem vou cobrar que você faça isso. Portanto, vou trabalhar com as palavras traduzidas, que são utilização, ordenação, limpeza, saúde, pode ser saúde e padronização, alguns chamam de asseio e disciplina, ou autodisciplina. Então, com muita tranquilidade, nós vamos falar dos sensos comportamentais que são utilizados numa tratativa de busca e alcance da qualidade no ambiente empresarial, no ambiente corporativo, seja do eletrotécnico, seja de qualquer profissional, e até mesmo na sua vida pessoal. Esses sensos, eles são utilizados principalmente desde o pós-Segunda Guerra Mundial, quando o Japão ficou em frangalhos, foi completamente destroçado, destruído, aniquilado durante a Segunda Guerra Mundial. Não é? Para entender bem a utilização e importância da ferramenta 5S, ou do programa 5S, vamos entender o desenvolvimento das grandes nações, vamos entender o desenvolvimento ou a reconstrução de uma importante nação chamada Japão. O Japão é conhecido como o país da qualidade. Inspirou processos de qualidade em vários locais do mundo, não apenas na Ásia, onde está localizado, mas também nas Américas, na Europa, em todo o planeta. Como o Japão conseguiu se tornar uma referência em processos de qualidade? Vamos investigar isso, né? Como isso se deu? Meus amigos, isso se deu através de um processo penoso, de um processo de reconstrução daquele país, daquela nação. Como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial foi um dos episódios mais destrutivos
da humanidade. A Segunda Guerra Mundial, ela, de certa forma, incentivou a aparição de novas tecnologias, como os foguetes, como a bomba atômica, né, como tecnologias de informação, e ela trouxe, obviamente, consequências negativas, que foram as mortes, as vidas ceifadas, a destruição de muito patrimônio, muitos países ficaram arrasados, mas ela trouxe também o despertar para novas condutas, novos comportamentos e a necessidade de um sistema de padronização da qualidade, de desenvolvimento do gerenciamento da qualidade. Para resumir, a Segunda Guerra Mundial reuniu dois palcos rivais. De um lado, a Alemanha nazista, a Itália fascista, o Japão imperial e algumas outras pequenas nações apoiando. Do outro lado, a França, a Inglaterra, depois países como Estados Unidos, a então União Soviética, Brasil e outros se uniram nesse esforço onde o mundo estava dividido, não é? Enquanto que a Itália e a Alemanha queriam dominar a Europa e o norte da África e boas regiões do mundo, o Japão se concentrava em conquistar a Ásia, pondo de joelhos a China, ameaçando todo o continente asiático, ameaçando países importantes, invadindo a Indonésia, estabelecendo uma situação onde se tornaram uma espécie de gigante imperial. O Japão, um país pequeno, um país incrivelmente assolado por fenômenos da natureza, como vulcões, tsunamis, furacões, terremotos, ainda assim conseguiu se constituir num grande império e se tornou mais poderoso do que a China, do que a Indonésia, do que a Mongólia, do que qualquer país asiático, ameaçou invadir a Rússia e teve a coragem ou covardia, na visão de alguns, de enfrentar os Estados Unidos, destroçando a base naval de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico, que constituía uma das principais bases militares estadunidenses ou americanas. E a guerra se desenvolveu. Como eu disse no princípio, o que eu conto aqui é resumido, porque são muito longos, né, os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista com Hitler no comando, a Itália fascista com Mussolini no comando, e o Japão imperial com seu imperador e com seus almirantes e generais estavam, de fato, ameaçando dominar o planeta inteiro. Parece coisa de filme, mas eles, de fato, tinham esse poder. E, para fazer frente a esses países, se uniram a França, a Inglaterra e outros países mais da Europa, mas que foram sendo vencidos sistematicamente pelos inimigos. O poderio da Alemanha era muito grande, a Alemanha conseguiu anexar a Áustria, invadiu a Polônia, anexou muitos países, e o único inimigo que podia fazer frente à Alemanha, à Itália, na Europa continental era a França, mas a França também foi vencida, foi ocupada. Sobrou a Inglaterra. A Inglaterra, né, o Reino Unido ficava, ou fica até hoje, claro, numa região que não é a Europa continental, que é uma ilha, e foi bombardeada também, e ficaram numa situação penosa. Enquanto isso, o Japão dominava todo o Oceano Pacífico, e aí isso gerou, obviamente, várias consequências. Quando o Japão destruiu Pearl Harbor, os Estados Unidos entraram na guerra e tivemos um reequilíbrio das forças também, com a entrada da União Soviética do lado dos países aliados, Inglaterra, Estados Unidos, França, né, Brasil. Então, havia, de fato, essas alianças. E, para resumir a história, a Itália acabou virando a casaca durante o conflito, seu líder foi morto, né? E os italianos passaram do lado do eixo, que era o lado da Alemanha e do Japão, para o lado da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. Ficou a Alemanha combatendo na Europa, no norte da África, em vários setores, e
combatendo na Ásia o Japão. A Alemanha, mesmo sendo uma grande ameaça, acabou sendo derrotada pela União Soviética, principalmente, pelos Estados Unidos, logo após, e teve o seu território invadido. Quando a Alemanha caiu, Berlim caiu, a Tchecoslováquia também caiu, né? Tinha soldados alemães lá, e o Japão ficou lutando sozinho na guerra. Os Estados Unidos, que no começo da guerra era um país fraco, militarmente falando, se tornaram um país forte, um país competitivo, inclusive, nesse cenário, e abriram fogo contra a poderosa marinha de guerra japonesa, a mais poderosa do mundo na época. Com o tempo, por conta da escassez de suprimentos, principalmente petróleo, né, de onde se geravam os combustíveis, e também escassez de munição, o Japão ele começou a perder as suas forças e condições de combate, até que a sua marinha de guerra foi, com o tempo, vencida, e o Japão foi encurralado, pressionado pelos Estados Unidos. E a Itália já tinha virado a casaca, a Alemanha já tinha sido derrotada, e os Estados Unidos deram um ultimato para o Japão, dizendo: Japão, renda-se, você não tem mais como vencer esse combate. O Japão se nega veementemente a se render, e os Estados Unidos, já sabendo que estão com a vitória na mão, continuam pressionando e querem uma espécie de vingança, de desforra, e dizem: olha, Japão, vocês vão se render, senão nós vamos lançar um terror tecnológico em cima de vocês, que vocês nunca viram antes. Era a famosa bomba atômica, que foi detonada, a primeira bomba atômica numa guerra, em Hiroshima, né? No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, milhares de pessoas foram mortas no Japão, não apenas soldados, mas principalmente crianças, mulheres, idosos, e não foram destruídos quartéis, mas sim hospitais, creches, escolas, né? A vida civil. E a onda de choque, além de ter matado muita gente, ainda queimou muita gente, ainda contaminou muita gente. Porque morrer com bomba atômica é muito bom, morte maravilhosa, né? Assim dizem. É muito bom morrer de bomba atômica. Se você estiver no epicentro da explosão, é bom demais, porque você é só desintegrado, você não sente nada. Mas se você estiver fora do epicentro da explosão e você sofrer a onda de choque, você vai sofrer queimaduras, você vai ficar cego, você vai ter a pele queimada, você vai ter câncer, você vai ter uma série de sequelas, uma série de consequências que são muito piores do que morrer desintegrado, né? Então, foi isso que aconteceu no Japão. E o Japão, tendo sofrido esse bombardeio, os Estados Unidos deram outro ultimato e disseram: Japão, agora você vai se render. E o Japão disse: não me rendo, não. Nem que eu tenha que me cortar no fio da espada, porque eu sou um guerreiro orgulhoso. E aí os Estados Unidos disseram: pois então vai outro presentinho para você. E na cidade de Nagasaki, outra bomba atômica foi detonada, matando novamente milhares de pessoas, matando não apenas soldados, mas também mulheres, crianças, idosos, destruindo não só quartéis, mas também escolas, creches, hospitais, a vida civil. Sem falar na vida biológica, né, das espécies ali, a contaminação do ar, da água, do solo. E, mais uma vez, o terror caiu sobre o Japão. Nesse ensejo, nesse contexto, os Estados Unidos disseram: Japão, agora você vai se render, né? Tem mais condições. A Alemanha já foi vencida. A Itália faz tempo que já virou a casaca. E você já foi detonado 2 bombas atômicas. O Japão disse, orgulhosamente: eu não vou me render, não. E aí? Os Estados Unidos disseram: pois então nós vamos lançar uma terceira bomba atômica. Essa os vídeos não contam, né? A terceira bomba atômica estava direcionada para a cidade de Tóquio, a capital do Japão. Os comandantes americanos disseram aos comandantes japoneses: ou vocês se rendem agora, ou nós vamos destruir Tóquio, matando junto o seu imperador. E os japoneses: vocês podem até aniquilar todos nós, vocês podem até destruir o nosso país, mas ninguém toca no nosso imperador. Sob esses termos, nós aceitamos conversar. E aí se deu, né, numa situação muito dramática, a rendição japonesa. Os Estados Unidos exigiram que o Japão abandonasse suas armas, que redigisse e escrevesse uma constituição de paz e que
A partir de agora, o Japão deveria se alinhar às necessidades do capitalismo internacional, parecido com o capitalismo americano. Nesse contexto geral, onde nós tivemos o Japão estraçalhado, com a sua população economicamente ativa quase toda morta, com as suas indústrias destroçadas, com o país ainda sob os efeitos de 2 detonações de bombas atômicas, como se não bastasse os terremotos, vulcões, tsunamis e furacões naturais, o Japão teve que aceitar a rendição e foi oferecido a ele a reconstrução. Os mesmos Estados Unidos que ajudaram a destruir o Japão agora estavam oferecendo dinheiro, condições para que o Japão se erguesse, para que o Japão pudesse se reconstruir, sob os moldes da orientação do capitalismo, sob os moldes do sistema de produção americano. Então, o Japão abandonou as suas armas, abandonou a autonomia das suas forças armadas, não podia mais ter exército independente, nem marinha, nem aeronáutica, nem forças de segurança totalmente independentes, e tinha que se curvar às orientações do seu maior algoz, os Estados Unidos da América. É dentro desse contexto, meus amigos, que surge ou que é fortalecida a utilização da ferramenta 5S, certo? Por que a ferramenta 5S? Por conta dessa ferramenta e de outras que foram lançadas no Japão pós-Segunda Guerra Mundial, é que aquela nação pôde se constituir numa grande nação de referência para sistemas de qualidade. Inicialmente, essa qualidade se deu no ambiente industrial, em indústrias como a Toyota, por exemplo, que passaram a superar indústrias americanas como a Ford, como a GM, né? E isso foi se espalhando para empresas japonesas, para o governo japonês, para as instituições daquele país. O primeiro censo da ferramenta 5S fala de utilização. Alguns dizem utilização e descarte, porque o japonês ele tem um senso utilitário. Ele só tem aquilo que ele usa. Então, na indústria, ou mesmo na sua casa, ou mesmo na sua comunidade, ou no seu governo, só há sentido uma máquina, uma peça, um móvel, qualquer equipamento ou ferramenta, se ele tiver utilidade. Se ele não tiver utilidade, ele será descartado, ou ele será reciclado, ou será removido. Então, esse é um senso de utilização do pragmatismo japonês. O segundo senso é o senso de ordenação, né? Por ordem nas coisas, um processo de organização, muito parecido com a organização lá do nosso processo administrativo. As coisas precisam ter um lugar, o layout da indústria, a disposição dos operários, né? Tudo precisa ter algo estruturado, organizado, como no almoxarifado, e assim é feito. O terceiro senso é a limpeza. Todo o ambiente japonês é limpo, principalmente o ambiente empresarial, principalmente o ambiente industrial. O senso de limpeza é rigoroso. O japonês já é assim na sua cultura. Ele não entra com um sapato nem na sua própria casa. As ruas de Tóquio não têm lixeiras e é muito difícil você encontrar um papel no chão. Então, o japonês tem arraigado na sua cultura o senso de limpeza e ele transmite isso para as suas empresas. Quarto senso, saúde e padronização, também chamado de asseio, que é diferente e mais abrangente do que limpeza. Nós podemos falar aqui da higiene, da segurança, do bem-estar, do trabalho e fora do trabalho. Por fim, o senso de disciplina, onde nós temos que ter a disciplina de aplicar, de implantar tudo isso que nós estudamos, senão a coisa cai no vazio, certo? Recebemos um treinamento, vamos receber uma fiscalização, queremos uma certificação, e aí tudo fica bem bonitinho. Utilização, ordenação, limpeza, saúde e padronização. Mas no dia a dia, no longo prazo, eu preciso ter a disciplina para que isso possa ser utilizado, independente de fiscalização, independente de premiação, independente de entidade certificadora. Tá certo? Essa é uma contextualização breve da ferramenta 5S ou do programa 5S, que nós ainda vamos aprofundar um pouco. Algum comentário, dúvida, pergunta ou contextualização dos colegas?
Sotério, professor. Pode falar, Sotero. Boa tarde a todos. Boa tarde. O bom senso da limpeza, né? É o famoso 5S. Eu já tenho experiência aí um pouco aí do 5S. Na empresa que eu trabalho, sempre ela pede aí pra gente sempre ficar atualizado aí no 5S, né? É aquilo vamos falar no popular, aquilo que não presta mais, a gente vai tirar e deixar só aquilo que presta, né? Então é muito importante. Faz parte também da organização, né? Organização e limpeza, né? 5S. E também na casa da gente, como o senhor falou aí, né? Isso tudo é um bom senso que a gente vai tendo, né? Diariamente nas atividades, no trabalho, em casa, né? Isso é muito importante isso. Interessante o Sotero estar falando assim, ele pontua pela participação, porque o 5S é algo que vem para melhorar não apenas o nosso trabalho, não apenas a empresa, mas eles vêm para melhorar a nossa vida, né? Inclusive a nossa vida pessoal, né? Inclusive no trato com a nossa própria casa, né? Com o nosso próprio cotidiano. É assim? Só essa 5S aí dá uma palavra-chave, é disciplina, né? Sim, tem disciplina, tem toda Márcio Mota falando, né? aí. Se identifique. Márcio Mota, muito bem, né? Também aqui participando. E a disciplina é talvez o senso mais difícil dentro da nossa cultura, Márcio, porque nós brasileiros, nós até fazemos muita coisa, nós somos muito inteligentes, tem gente muito boa aqui, mas nós carecemos, às vezes, da disciplina de implantar isso no longo prazo, não é verdade? Mas algumas empresas conseguem fazer isso muito bem, nós temos feito também. Alguém mais? Professor, falar aqui. Pedro Neto, pode falar. Diga, Pedro, pode falar. Isso. Queria falar aqui da utilização, professor, que envolve até aquela palavra lá, fazer mais com menos até chegar ao ponto de fazer tudo com nada, né? Então, quer dizer, a utilização. Você, principalmente eu que trabalho em empresa, quer dizer que a gente deve utilizar apenas o que a gente precisa, entendeu? Não pedir mais, é isso. A utilização. Também, muito bem, se aproxima também do conceito de eficiência, né? Do conceito de produtividade, isso. Não é? Vocês vão perceber que as coisas se interconectam. Muita coisa do vocabulário técnico se interconecta aqui com qualidade, com as ferramentas da qualidade. O Pedro pontua pela sua participação. Não é? Mais alguém quer participar, falando de 5S? Professor, só uma pergunta, professor. Quem fala é o Paulo Silas, o líder? Isso. Essa ferramenta 5S foi criada pelos japoneses, é isso? A ferramenta 5S ela foi criada pelos japoneses, mas ela foi também desenvolvida nos Estados Unidos da América, numa época de um sistema de parceria. Muito embora a ferramenta 5S tenha surgido ou tenha sido aplicada no Japão, ela foi aplicada por consultores americanos. Olha só, que coisa curiosa. Estados Unidos e Japão eram inimigos mortais e decidiram se tornar amigos, aliados. Porque quando os Estados Unidos destruíram o Japão, eles viram também que ali havia a oportunidade de reconstruir uma nação como sua aliada. Então, quando as bombas atômicas foram detonadas e o Japão se rendeu, os Estados Unidos disponibilizaram seus engenheiros, seus consultores, seus administradores e muito capital para poder investir no Japão. E os sistemas de qualidade têm os gurus da qualidade. Alguns desses gurus são engenheiros e administradores japoneses e outros são americanos, estadunidenses. Eles juntos desenvolveram as ferramentas da qualidade, dentre as quais uma delas é o programa 5S, que coube muito bem dentro da cultura japonesa, que por excelência já prezava pela disciplina, já prezava pela limpeza. Os japoneses, a partir disso, conseguiram intensificar, melhorar e aperfeiçoar o processo produtivo americano. Por exemplo, eles verificaram que a Ford já era uma empresa organizada, que a GM já era uma empresa organizada, mas eles perceberam que a Toyota poderia ser muito mais.
eles não apenas imitaram os procedimentos americanos, eles melhoraram, eles aperfeiçoaram esses procedimentos através das suas práticas comportamentais, como, por exemplo, o 5S, né? A ferramenta 5S. Muito bem, vou fazer o seguinte, eu vou interromper por 2 minutos para a gente iniciar outra gravação e eu já volto falando mais de 5S com vocês. 2 minutinhos só, a gente volta logo, logo.